às vezes na nossa vida, as coisas que acontecem em nossa vida fazem com que a gente fique pessoas amargas, meus queridos. As perdas, pecados, traições, pessoas que puxam o nosso tapete, pessoas que nos abandonam, o marido que vai embora, a esposa que vai embora, o filho que vai embora, a perda de alguém querido, e a gente, por todas as coisas que acontecem em nossa vida, a gente pensa, bom, eu estou cansado, eu acho que Deus não quer mais que eu seja feliz, eu acho que eu não vou mais ser o que Deus queria que eu fosse. E Paulo está dizendo aqui, para você ser a pessoa que Deus quer que você seja, você precisa deixar para trás, você precisa esquecer, você precisa esquecer as coisas que para trás ficam, meu amado. Precisa esquecer as coisas que para trás ficam. Não adianta você ficar pensando, poderia ser diferente. Eu sei, na nossa vida, muitas coisas poderiam ser diferentes. Se a gente errasse menos, nossa vida seria melhor. Se a gente não tomasse decisões precipitadas, a nossa vida poderia ter sido melhor. Se a gente de vez em quando não desse umas cabeçadas e fizéssemos algumas escolhas muito ruins, nós não choraríamos tanto, nós não passaríamos pelo que nós estamos passando. Sim, meu amado, às vezes, todos nós em algum momento de nossa vida, nós erramos, nós somos seres humanos, e algumas vezes nós tomamos uma decisão, embora não devêssemos tomar uma decisão como nós tomamos, mas algumas vezes as pessoas que até amam a Deus e servem a Deus, de vez em quando tomam umas decisões e fazem umas escolhas em suas vidas erradas, fazem algumas escolhas que vão trazer consequências, que vão trazer dores, que vão trazer lágrimas, e às vezes o diabo, ele quer usar estas decisões erradas na vida, para prender a pessoa. Poxa, minha vida poderia ter sido diferente. Quando você lê a história de Jabes, que foi uma história que circulou pelo mundo inteiro também, esses dias eu estava mexendo nos meus livros lá na minha casa, eu peguei lá o livrinho lá, Jabes, e abri lá, estava lá uma dedicatória. O Dom Moen me mandou. Dom Moen era um cantor cristão, que foi muito conhecido no passado, 20 anos atrás. Hoje ele é conhecido ainda, viaja pelo mundo inteiro, mas naquela época ele era muito conhecido, e ele ficou na minha casa várias vezes, veio na Bíblica várias vezes, e ele falou para mim, falou, Edson, saiu um livro nos Estados Unidos muito legal, você já leu? Eu falei, não. E ele pegou e me mandou esse livrinho, A História de Jabes. Quando você lê Jabes, Jabes significa dor, né? E quando ele nasceu, provavelmente ele nasceu e a sua mãe sofrera alguma coisa na sua vida, e colocou o nome do filho numa palavra que significava o sofrimento que ela passou. E os nomes na Bíblia, eles têm um significado profético, de que às vezes representam um momento da vida da pessoa, às vezes representam um sonho que a pessoa tinha. Então, por exemplo, você vê nomes que é dado por Deus, nomes que o Senhor ensinou. As pessoas punham nomes assim de esperança, mas quando ela põe o nome mostrando a dor que ela estava no momento, muitas vezes você está condenando uma pessoa pelas palavras que você fala, por exemplo, para o teu filho. Você está escrevendo o futuro dele se ele não tomar uma decisão, e se ele não fizer uma escolha na sua vida. Então, às vezes um pai, uma mãe fala para uma criança, para o seu filho, você não é nada, você nunca vai ser nada na vida, você é um idiota, você não serve para nada, você não faz nada certo. E às vezes repetem aquelas palavras de maldição nos ouvidos de uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, e aquilo fica incutido lá na mente dela. Às vezes fica que programado na mente dela, de que ela nunca vai ser nada, vai ser imprestável, nunca vai vencer na vida. E ela precisa romper esse laço, quebrar esse laço. E quando a gente lê a história de Jabes, a gente vê que Jabes quebrou esse laço aí. Ele fez algumas coisas, ele não ligou para aquilo que foi colocado sobre a vida dele, mas um dia ele fez uma oração e falou, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas tendas. Sabe, queridos, é uma decisão que eu e você precisamos tomar em nossa vida, para não deixar que o nosso passado determine o que vai ser o nosso futuro, meu amado. Eu não posso deixar
Muitas vezes na nossa vida nós temos que recomeçar. Se você se casou com uma pessoa no passado e não deu certo, você se divorciou, vocês brigaram muito, começaram o namoro tudo errado já, começaram o namoro indo para a cama, começaram o namoro, vocês brigavam, enfim, começaram tudo errado. Se você agora vai tentar pela segunda vez e vai fazer tudo igual você fez da primeira vez, vai acabar do mesmo jeito. Vai acabar do mesmo jeito. A gente, se quiser ter resultados diferentes, nós precisamos fazer as coisas de maneira diferente. Mas às vezes a gente faz as coisas da mesma maneira e a gente acha que vai colher coisas diferentes. Se você quiser colher diferente, você precisa fazer de maneira diferente. Mas, querido, eu estou dizendo isso daí, mas você pode pensar assim, mas pastor, olha, eu errei no meu casamento, eu errei com a minha esposa, eu errei no meu namoro, nós fizemos coisas erradas, nós demos passos errados, nós sofremos por causa disso, isso gerou ciúmes demais entre mim e a minha esposa, isso gerou ciúmes, que eu não posso conversar com alguém que ela não confia em mim, ele não confia em mim, etc, etc. Querido, mas eu vejo que tudo tem cura quando a gente leva aquilo aos pés de Jesus, e então a gente precisa deixar aquilo aos pés de Jesus e levantar e falar, o passado ficou no passado. Não vai influenciar a minha vida, o meu casamento, a minha felicidade no presente. Não vai. Que não há ninguém que possa tirar uma pedra em você, porque todos nós merecíamos pedras na nossa vida. Eu não posso fazer da minha cama, do meu quarto, o lugar da minha vida, meu amado. Que agora você não quer mais sair do teu quarto, porque você acha que a vida acabou. Eu preciso dar um basta em algumas vezes em minha vida e falar, chega de sofrer, chega de escuridão, chega desse quarto, eu vou sacudir as coisas, vou levantar daqui, vou sair e vou avançar para o que Deus tem para a minha vida, que o Senhor, Ele fala que Ele tem bons planos para mim. Deus falou lá para Jeremias, Israel estava no cativeiro, Israel iria sofrer, e Deus falou para ele, eu sei os planos que eu tenho para vocês, para vos dar uma esperança e um futuro, meu amado. Às vezes você não consegue enxergar as coisas hoje, mas Deus enxerga muito mais do que você enxerga, meu querido. Os planos de Deus são perfeitos. Se a gente se arrepende dos nossos pecados e fala, Senhor, eu vou começar de novo, talvez você não vai ver as mudanças de um momento para o outro, mas alguma coisa está acontecendo no mundo invisível que você não está enxergando e que vai trazer resultados. Uma semente foi plantada, uma semente vai ser plantada e regada com a sua oração, e aquela semente vai crescer, meu amado. Então o que eu preciso ter no meu coração é a disposição de avançar, de sonhar o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para mim. Poxa, eu já fiz tanta coisa no passado. Sim, você pode pensar, mas você está vivo. Se você está vivo é porque Deus tem alguma coisa para você fazer ainda. Interessante, acho que o tempo passa tão rápido que a gente fala 1 mês, 2 meses, e às vezes fazem 3, 4 anos. Mas há um tempo atrás, acho que antes da pandemia, né? Billy Graham morreu. Billy Graham acho que ia fazer 100 anos. E ele estava com mal de Parkinson, eu acho Parkinson, há muitos anos já. Ele ficava numa cama e tinha enfermeiro cuidando dele. E talvez gente no mundo inteiro perguntou por que ele está lá assim, bem fraquinho, está doente e não morre. A gente às vezes pode pensar, a melhor saída seria morrer e já ir logo para o céu. Mas se ele está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito. Ele ainda escreveu coisas. Ele escreveu um livro deixando uma última mensagem. Eu me lembro de um pastor que pregou na Bíblica, há muitos anos ainda, lá no outro prédio, há mais de 20 anos. Ele era pastor de uma igreja muito grande nos Estados Unidos. Na época, era uma das igrejas mais conhecidas. Eles tinham uns 10, 15 mil membros, era uma igreja muito conhecida. E ele teve leucemia. E um homem de Deus, Ron Mel, ele tem alguns livros em português, escrito inclusive.
Mas antes dele morrer, ele pregou na nossa igreja, e ele tinha 2 filhos, e ele escreveu um livro para os 2 filhos dele. E depois esse livro foi publicado. Na verdade, ele não escreveu um livro para publicar, mas ele escreveu um livro com uma mensagem, entregou para cada um dos filhos dele antes de morrer, com princípios, o que ele via que os seus filhos deveriam viver e conhecer, e depois que ele partisse desta terra. E os seus filhos depois acharam por bem publicar esse livro, e tem esse livro em português, devo ter aí, vou colocar lá quando a gente abrir a biblioteca, estou esperando para abrir aí, que alguém abra, enfim, e você pode ler, mas era uma carta para os seus filhos, porque a gente, queridos, enquanto a gente está vivo, a gente pode deixar ainda um legado para alguém. Eu fiquei pensando que coisa linda que ele fez, porque ele deixou uma mensagem para os seus filhos, o que ele gostaria que os seus filhos vivessem no conhecimento de Deus. Seus 2 filhos são pastores, e o que ele gostaria que os seus filhos tivessem, conhecessem a Deus, os princípios que ele coloca lá de vida, o sonho dele, de ver os seus filhos nos caminhos do Senhor, e sendo bênçãos aqui nesta terra. Sabe, queridos, a gente nunca deve deixar de sonhar, nunca deve deixar de avançar. Até o último suspiro da nossa vida, nós estamos marchando, nós estamos avançando para as coisas que estão diante de nós. Eu não sei o que está diante de mim, pode ser a morte, mas a morte para nós é uma vitória. Então eu tenho que avançar para as coisas que estão diante de mim. Eu não devo desistir por causa das lutas ou das circunstâncias. Eu preciso continuar caminhando, continuar avançando, continuar sonhando, meu amado. Às vezes eu, Edson, eu tenho a vontade assim, poxa, de me acomodar que eu digo é continuar sendo pastor, como eu sou pastor de uma única igreja, que eu escolhi ser pastor de uma única igreja. Deus quis isso para a minha vida, e eu sou feliz sendo pastor de uma igreja, mas de vez em quando eu penso o seguinte, poxa vida, eu acho que eu não vou viajar tanto, eu acho que eu não vou fazer isto e aquilo, eu acho que está na hora de eu ficar mais assim, né? Ficar na minha, né? Mas aí tem uma coisa no meu coração que fala assim, que eu não posso ficar parado, porque quem para retrocede. Eu preciso avançar para o que Deus me chamou para eu fazer. Eu não posso deixar de sonhar. Eu não posso deixar de sonhar. Eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Isso é para a tua vida, meu amado. Não importa quantos anos você tem, você está respirando, você está vivo, Deus quer colocar sonhos no teu coração. Deus quer abençoar a sua vida. A gente precisa ver isso daí. Eu estava ontem, uma pessoa colocou lá num grupo de amigos nossos, no WhatsApp, de que um dos ditadores lá do Camboja morreu esses dias. Você se conhece a história do Camboja? Eu já li um pouco sobre o Camboja, e de 75 a 79, quando entrou o Khmer Vermelho, regime ultracomunista lá no país, eles mataram 80% dos cristãos do país, católicos, protestantes. Eles mataram, o governo mandou matar a todos. Você pode ir lá ver o local onde pessoas eram mortas, e crianças foram mortas. Tem museu lá para você ver. Você vai andar pelas prisões, tem prisões lá, nós vamos visitar uma prisão lá, enfim, o sofrimento que causou para aquelas pessoas lá. E eu li aquilo lá e fiquei pensando, puxa, quantas coisas Deus pode fazer na nossa vida, na nossa igreja, para abençoar aquele lugar lá. As viagens que nós já fizemos, né? Os irmãos, a Mônica já foi, outros irmãos, né, foram comigo já para lá, para o Camboja, e servir aquelas crianças, servir aquelas pessoas, a alegria deles em receber as nossas vidas lá. Alguns irmãos aqui da Bíblica ajudam crianças lá numa escola, né, em Phnom Penh, na capital do Camboja. 400 crianças mais ou menos estão lá. Lá é um país que tem muita prostituição infantil, de muita pobreza. Os pais mandam às vezes crianças para se prostituir nas ruas. Nós estivemos lá, nós jantamos lá, né, com os irmãos ali, bem na zona de prostituição lá de Phnom Penh.
meninas de 12 anos, 14 anos, 15 anos se prostituem para levar uma moeda para casa, para comprar meio quilo de arroz, o que seja, né? E eu estava pensando naquilo lá tudo. A nossa igreja, nós fizemos conferência lá para pastores e nós pagamos para um grupo de pastores irem lá na capital, ficarem lá, serem instruídos, ouvirem a palavra de Deus, serem encorajados, verem que alguém pensa neles, que alguém ora por eles. Eu pensei, puxa vida, como é que nós podemos parar se nós levantarmos um pouquinho a nossa cabeça e olharmos um mundo ao nosso redor e a missão que Deus nos deu, a mim e a você, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que a gente pode se acomodar? Como é que a gente pode achar que a vida acabou? Como é que a gente pode enfiar a cabeça embaixo da nossa cama, chorar o dia inteiro, falar, eu não vou sair mais de casa porque alguma coisa aconteceu, quando há milhares de pessoas pelo mundo inteiro que estão numa situação desesperadora e você pode fazer alguma coisa? Às vezes você chora pelas suas dificuldades e você não vê as dificuldades dos outros. Você está deixando a sua vida acabar porque alguém fez algo contra você, e agora você se tornou prisioneiro do passado, ao invés de avançar. Prisioneiro do que fizeram para você, prenderam você numa cadeia. É hora de você romper essa cadeia, meu amado, e falar, eu vou avançar para as coisas que Deus tem para a minha vida, que Deus tem grandes coisas para a minha vida, eu creio, porque a Bíblia diz isso daí, meu amado. Então é hora de nós avançarmos, de você avançar, de você ter sonhos. Você ter sonhos no seu trabalho, você ter sonhos na sua vida financeira, você ter sonhos no teu casamento. Se está um fracasso, vocês não vivem bem, vamos mudar isso daí, vamos aprender de novo, vamos recomeçar de novo. Pega lá a aliança de novo, compra uma aliança nova, chega lá para a tua esposa, pede para o irmão da igreja, o pastor, alguém, ora por nós aqui, pastor, nós vamos colocar aliança de novo, começar do zero a nossa vida, porque Deus quer que a gente seja feliz. Então, é avançar para as coisas que estão diante de mim. E Paulo fala, eu prossigo para o alvo. Qual que é o alvo, meu amado? O alvo é terminar bem. O alvo é terminar a carreira. Paulo está dizendo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação que Deus deu para mim, eu quero terminar. É o que ele fala depois lá em 2 Timóteo, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. É isto que é o alvo meu e teu, meu amado, é combater o bom combate, é terminar a carreira, é guardar a fé. Há uma linha de chegada lá na frente, meu amado. A gente, quando vê as Olimpíadas, a gente vê algumas cenas emocionantes, né? De alguém lá na maratona que está lá se arrastando para cruzar a linha. E cruza a linha, desmaia ali. Não importa, o que Deus quer é que você cruze a linha, meu amado, de uma maneira vitoriosa. Quem cruza a linha de uma maneira vitoriosa, recebe um prêmio, meu amado. Há um prêmio, Paulo fala sobre um prêmio. Na verdade, o que os corredores recebiam no estádio era uma coroa lá de louros, é uma honra humana. Mas Paulo fala, nós receberemos uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. Nós receberemos um prêmio da parte de Deus. E Paulo fala, nós que somos maduros já, tenhamos esse sentimento. Temos esse sentimento de não desistir, de se esquecer, de avançar, de prosseguir, de ir adiante, terminar a carreira, de cruzar a linha de chegada. Nós que somos maduros, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, que Deus te esclareça. Todavia andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Sim, todos nós já alcançamos alguma coisa em nossa vida, onde você está hoje. Mas você precisa ter o pensamento de que você vai avançar. Você vai avançar. É isso que Deus quer para a sua vida.
As lições que estão aqui é: eu ainda não sou o que devo ser, eu ainda não sou o que eu serei. Preciso prosseguir para conquistar. Eu preciso manter os meus olhos no alvo. Paulo fala que no estádio todos correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Sabe por quê, meu amado? Quando o corredor, ele está lá, você já viu algumas corridas, né? Já viu corrida de Fórmula 1, eu já vi corrida assim, de bicicleta, que o cara vê ali a de chegada lá, eu vi o cara lá da bicicleta, levantou as mãos já, né? Comemorando, e outro passou e cruzou na frente dele. Gente, não pode tirar os nossos olhos do alvo. Não interessa as circunstâncias, não interessa o que fizeram, não interessa o que aconteceu. Eu não posso tirar os meus olhos do alvo que está lá na minha frente. No pé dos montes dos Alpes tem uma pequena sepultura lá. O alpinista que morreu quando ele estava tentando escalar a montanha e veio uma avalanche e o matou. E lá no pé da montanha tem lá o seu túmulo com uma plaquinha, o seu nome escrito e embaixo escrito o seguinte: ele morreu subindo. É isto, meu amado. Eu e você precisamos morrer subindo. Não cabisbaixo, não derrotado, não aprisionado pelo que fizeram para nós, não achando que a nossa vida acabou. Você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Puxa, imagina se você tiver mais 30 anos pela frente. 30 anos de vida. Quantas coisas aconteceram em 30 anos? Muitos de vocês, 30 anos, eram bebês. 30 anos. Se tiver 30 anos de vida, como você quer viver? Vai viver no fracasso? Vai viver choramingando? Vai viver porque te abandonaram e agora a vida acabou? A vida não acabou não, minha amada. Talvez a vida esteja começando uma nova história, como o Fernandinho canta, né? Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus pode estar começando na tua vida. Ah, pastor, mas eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Não, você está vivo, ainda tem algo que você precisa fazer. Então faça, sonhe, ore, deixe Deus encher o teu coração. Influencie os seus filhos para Deus, influencie os seus netos para Deus. E às vezes tenho ficado emocionado, minha netinha, né, a mais velha, Ana Clara, tem 10 anos. Ela esses dias nós estávamos conversando, semana passada ela estava em casa, e ela estava falando, eu vou nos 2 cultos de manhã, né, que ela vai nos 2 cultos. Ela vai no primeiro com o Gui, eu vou no primeiro para servir, e depois eu vou no segundo culto. O Gui me mandou uma fotinho dela, assim, orando, né, aí ele pôs aquela caretinha chorando, porque a gente, como pai, como avô, fica emocionado de ver que os nossos filhos estão fazendo uma escolha certa. Porque eles vão ser felizes se eles seguirem ao Senhor. Então eu tenho uma missão de abençoar meus filhos, de abençoar os meus netos, quem sabe abençoar os meus bisnetos, abençoar os meus irmãos, abençoar os meus amigos que estão ao meu lado, abençoar uma criança que está abandonada, abençoar como alguns irmãos aqui contribuem financeiramente, inclusive, para crianças que você nunca viu e nunca vai ver nesta terra, mas que está ajudando a mantê-la lá numa escola, lá no Camboja, numa escola em um país que você não pode pregar o evangelho na praça pública, mas você pode pregar numa casa, você pode pregar numa escola, você pode pregar num hospital, você pode pregar num hotel, como nós fazemos, e lá na escola cristã, aquelas crianças vão para lá, são budistas, é um país budista, 99% da população, e aquelas crianças vão para lá, e ali elas começam a aprender músicas cristãs, ali elas têm o culto delas toda semana, ali elas ouvem a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, e a gente chegou lá, né, quem foi comigo lá já, a emoção de ver aquelas crianças todas cantando, querendo abraçar a gente. Não há dinheiro no mundo que pague essas coisas. Você achou que a tua vida acabou? Tua vida não acabou, meu amado.
como um milionário, um cara muito rico lá, americano, CEO de uma grande companhia, não me lembro se era da GM, não me lembro, uma companhia muito grande, não sei se era Chevrolet, enfim, ele era CEO de uma grande companhia. Depois que ele se aposentou, ele falou, bom, agora eu estou aposentado. Eu conheci um cara assim, que veio aqui na Bíblia, já conversei com ele, um bilionário inglês, mora na Inglaterra. E ele também hoje, ele mora na Inglaterra, hoje ele falou para mim o seguinte, nós conversamos bastante sobre o Camboja, e ele falou para mim aqui na igreja, aqui na frente, ele falou comigo, pastor, hoje o meu negócio é o seguinte, é levar empresas inglesas, é convencer empresários ingleses a abrirem as suas lojas lá em Phnom Penh, lá no Camboja, para empresários cristãos, para através das suas empresas levar o evangelho para aquele país lá. Isso aí. Eu li de um CEO de uma grande companhia que ele falou o seguinte, bom, eu já estou aposentado, o que eu vou fazer da minha vida? Comprou um avião, ele pilotava avião. Comprou um avião e falou o seguinte, eu vou entrar para a missão Asas de Socorro, que é para levar Bíblias para tribos indígenas. Eu não sei hoje como está, porque faz muitos anos que eu li sobre ele. Não sei se ele está vivo ou não. Mas ele pegava o avião e viajava para levar mantimentos e levar Bíblias para tribos indígenas aqui na Colômbia, em vários países da América do Sul, para de uma maneira levar o evangelho. Você acha que acabou, meu querido? Não acabou não. Sua vida só está começando. Os sonhos de Deus são maiores do que você possa imaginar. Por isso, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de nós, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém.